Amém, graças a Deus. Graças e paz para todos. Amém. Irmãos, nós queremos ler um versículo aqui no livro de 2 Reis, capítulo 2, e a partir desse texto dá entrada à última temática deste assunto que nos ocupou desde o início, do final do ano passado até agora, que é a ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos dar hoje início à última temática, que é a relação do Espírito de Deus com a profecia. Para isso, então, queremos ler esse versículo 9, 2 Reis, capítulo 2, verso 9. É um texto um tanto conhecido, ok? Mas a partir dele nós queremos, aliás, exatamente a partir dele é que nós queremos falar, dando início a essa temática essa temática específica da relação do Espírito com a profecia, que vai até as próximas 2 semanas, e aí nós encerramos essa série da ação do Espírito de Deus, ou das ações do Espírito de Deus na história da salvação, a partir do Antigo Testamento. A palavra do Senhor, então, diz assim, 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faça de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Senhor, obrigado, porque estamos chegando à última temática desta série. E que temática, Senhor, de importância fundamental. Compreendermos a ação do Espírito de Deus com relação à profecia, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, nós imploramos que estas ministrações finais possam ser de grande compreensão para nós, a fim de entendermos melhor a Tua ação, Senhor, e quais são as implicações de atuação para nós hoje como Teu povo. Ilumina os olhos do nosso coração, glorifica o Teu grande nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim então da série. Com essa temática final, nós iniciamos falando sobre a ação do Espírito na criação, tanto a criação geral quanto a criação do homem. Vimos a ação do Espírito na criação, julgamento e preservação do povo de Deus. Vimos a ação do Espírito na provisão de liderança para o povo de Deus, inclusive terminamos essa temática na última mensagem sobre a provisão que o Espírito faz do Messias. E hoje chegamos então à abordagem final, que é essa relação do Espírito com a profecia. Como é costume nessa série, já que nós estamos tratando do Antigo Testamento, nós falamos a partir de exemplos. Até porque o Antigo Testamento, aliás, toda a Bíblia, na verdade, é predominantemente narrativa. E, por causa disso, nós partimos de personagens bíblicos, selecionamos personagens bíblicos para, a partir deles, perceber a ação do Espírito no Antigo Testamento. Fizemos isso por toda a série, por todas as temáticas secundárias, vamos dizer assim, e com essa última temática não seria diferente, de forma que nós vamos começar hoje a partir de 2 grandes profetas do Antigo Testamento, que é Elias e Eliseu, chamando a atenção em particular para a transposição do ministério de um para o ministério do outro, no caso Elias, para o ministério de Eliseu. Esse é o nosso enfoque
a partir de hoje, dentro desse padrão, desse modelo que nós sempre seguimos, considerando exemplos de personagens bíblicos para a partir deles considerar a obra do Espírito de Deus. Vamos tratar desses dois grandes profetas, porque na verdade nós já viemos esbarrando em outros profetas. Moisés é profeta, Saul é profeta, o próprio Davi também é profeta, de forma que a partir de agora nós queremos considerar estes indivíduos que foram mais considerados profetas, porque você pode considerar e deve considerar Moisés um profeta, mas, por exemplo, Moisés foi mediador da aliança, Moisés foi legislador, Saul foi profeta, Davi foi profeta, mas eles também foram reis, ok? De forma que quando nós queremos pensar naqueles que foram predominantemente profetas, dois bons exemplos disso são Elias e Eliseu. Antes, porém, de nós olharmos de forma mais precisa, mais específica para essa relação dos dois ministérios de Elias e Eliseu, cabe-nos, irmãos, considerar de forma um tanto panorâmica, é claro, algumas ideias acerca de profecia bíblica, no caso, profecia bíblica a partir da perspectiva do Antigo Testamento, ok? Eu quero então considerar inicialmente com os irmãos algumas ideias sobre profecia bíblica a partir do Antigo Testamento, para depois considerarmos o ministério de Elias e de Eliseu e, a partir de tudo isso, considerarmos também algumas implicações para nós hoje, a partir dessa temática da atuação do Espírito de Deus e a sua relação com a profecia. Quero então considerar inicialmente uma compreensão, ponto de partida para a profecia a partir do Antigo Testamento. E eu quero deixar claro para os irmãos que é apenas de fato um ponto de partida, porque muito mais poderia ser dito sobre profecia no Antigo Testamento. No entanto, nós precisamos ser um tanto seletivos, nós precisamos escolher o que colocar, e aí quando a gente escolhe, a gente tenta ser o mais relevante possível dentro dessa consideração da ação do Espírito com relação à profecia. Diante disso, então, eu quero considerar com os irmãos rapidamente 3 características da profecia bíblica a partir do Antigo Testamento, ok? Se você quiser, você pode considerar que essas 3 características funcionem como uma definição de profecia, tudo bem, isso é possível, mas de qualquer forma, seja como for que os irmãos queiram entender, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essas 3 características da profecia bíblica. A primeira delas é sobre o recebimento e a entrega da profecia, a segunda, a eficácia da profecia, e a terceira, o contraste entre a verdadeira e a falsa profecia. Portanto, em primeiro lugar, irmãos, dentro dessa temática da profecia, eu quero considerar essa ideia do recebimento e da entrega da profecia. Profecia consiste, em primeiro lugar, no recebimento da palavra de Deus. Ok? E aí, quando a gente considera isso, quando a gente chama atenção para isso, profecia é o recebimento, é em primeiro lugar o recebimento da palavra de Deus. Isso já nos mostra que profecia envolve uma ação do Espírito de um ponto de vista primeiramente passivo. Aliás, a palavra profeta do Antigo Testamento, uma das palavras principais que era usada para se considerar alguém um profeta, a palavra Navi, vem de uma raiz hebraica com um sentido passivo, ou seja, Navi era aquele indivíduo que era chamado por Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente considera. Um Navi, um profeta, não era alguém
que se percebia muito capaz, que se percebia com dotes especiais, e que aí olhava para a situação do povo e começava a falar do seu próprio ponto de vista, da sua própria percepção, da sua leitura de mundo, do seu preparo pessoal. Não, irmãos, sem ao mesmo tempo ignorar que a história pessoal funcionava como um preparo, e não há dúvida nesse sentido, até porque Deus conduzia a vida daqueles que Ele haveria de chamar para ser profeta, portanto a vida pessoal tinha o seu valor. No entanto, definitivamente o aspecto principal da profecia era a passividade. Passividade que começa em primeiro lugar com a própria chamada, onde o indivíduo era vocacionado por Deus. E a prova dessa passividade é que não poucas vezes o navio, o chamado, vamos dizer assim, recusava. A semelhança, por exemplo, do próprio Moisés. Escolhe outro, envia outro. Jeremias é outro profeta, irmãos, que percebendo as implicações envolvidas no chamado divino, recusa, faz objeção, sugere a Deus que tem pessoas melhores para ocuparem aquele cargo. Então, essa resistência por parte dos profetas bíblicos mostra que a ideia de ser profeta ou de ser chamado para o ministério profético envolvia passividade. Passividade, em primeiro lugar, na própria chamada. No entanto, essa passividade também envolvia o próprio recebimento da mensagem divina. E aí veja bem, o profeta não era um indivíduo com uma grande capacidade intelectual, uma grande percepção moral de uma determinada situação. Um indivíduo muito inteligente que conseguia perceber coisas, entender coisas que uma maioria não estava entendendo. Definitivamente não é isso. Ser um navio, um chamado, envolvia também a ideia de que ele tinha que receber a própria palavra de Deus. E mais uma vez, isso é confirmado pelo padrão dos profetas bíblicos. Porque quando essa palavra era recebida, irmãos, e o profeta entendia muito bem a mensagem, entendia muito bem as implicações daquela mensagem, já podia inclusive antecipar, aliás, o próprio Deus já lhe fazia o favor de antecipar o efeito da mensagem no povo, a reação que o povo teria com aquela mensagem. Tudo isso mostrava que aquele profeta não estava dizendo o que ele queria dizer. Ele não estava dando a sua. Agora, por favor, deixe a Bíblia aberta, olhe para mim, a gente vai fazer uma adaptação para a nossa vida, não vou demorar muito não. Mas é importante que você olhe para cá, tá bom? Veja bem, todos nós, ou porque morreu, perdeu a esposa, perdeu um filho, perdeu um negócio, imagine perder dinheiro. Não é só isso, toda vez que você perde alguma coisa, homens também, de guardarmos coisas em casa, mesmo que você não use, mas guarda. E quando você procura no encontro e diz que perdeu, você se apavora. Agora, escute isso, só que ninguém vive sem perder. Por isso, às vezes, Deus tira algo da gente. A gente não gosta na hora. Ele vai entender, sabe uma coisa, Deus tinha razão. Não é verdade? Mas, algumas coisas você não pode perder. O que está dizendo aqui é que toda vez que você perde algo de valor, sua vida fica mais pobre. E você tem que saber buscar aquele que perdeu. Ele está dizendo que tem coisas que você não pode perder com os braços. Na vida. Se houver tempo, 5. Depende da hora. Mas pelo menos 4 coisas que a gente não pode perder. Se a gente perder, a gente tem que buscar. Olha só, primeiro, nunca perca nessa vida a alegria da sua salvação. Não perca. Você se lembra, digo, você é igreja, tem uma família, você se lembra? Você se lembra que houve oração e que houve festa no céu?
Mas percebe você que o tempo passa e vem as coisas, as lutas, as provações, as pressões, as traições, o sofrimento. A gente vem para a igreja, mas vai pouco. Nos roube essa alegria. Agora olhe para mim, hein? A vida é muito curta. A vida não é fácil. E a de vocês é que não é fácil mesmo. Eu tiro o chapéu para vocês. Eu vim aqui de carro imaginando vocês saem, moram aqui perto, alguns saem no escuro, vêm a pé, por amor a... Se você for deixar o coração se encher com essas coisas, só vem tristeza e a vida fica sem sentido. Por isso, só uma alegria nesse mundo, só. Olhe, nem dinheiro, não pense vocês que esses irmãos que vêm de carro de João Pessoa não tem problemas, tem muitos problemas. Nem pense que eu tenho muitos problemas. Tem dia que se eu não tiver de Deus força, eu nem saio da cama. Começa um negócio, acaba uma coisa, começa outra. Vem doença, vem provações. Você vai dizer, mas Jesus é a minha alegria sempre, todo dia. E se você de repente está percebendo que está vindo para a igreja, que na PIB rural, vai para casa e começa assim, meu Deus, está tudo do mesmo jeito. Eu estou assim meio triste ainda, não estou muito alegre, o que está vindo comigo? É tempo de parar e dizer assim, quando foi que eu perdi essa alegria? Imagine uma coisa pior, que arranja um namorado ou namorada e fica no seu ouvido. Para que ser crente? Para que ser evangélico? Deixa isso, fique comigo, eu sou melhor. Fique para casa, vamos para casa. Isso não é pecado, isso é coisa de pastor. É tal, estão perdendo tempo. Quer que tem bebê, quer que tem fumar, quer que tem um forró, quer que tem isso aqui. Daqui a pouco essa pessoa começa a lhe roubar Jesus, pensando ele que ele é melhor que Jesus. Agora escuta, um dia o namoro acaba. Você vai descobrir que não valeu a pena. Você vai ficar decepcionado. Vai perder o gosto de vir para a igreja, para não encontrar aquela pessoa de novo, para não ver aquela cara. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos dizer todos juntos? A alegria do Senhor. Outra vez, todos juntos. Agora diga para você. Você vai dizer assim, ó. A alegria do Senhor é a minha força. Levanta a mão comigo, vamos. A alegria do Senhor é a minha força. Amém? Então aplauda a Deus por isso com alegria. Com alegria mesmo. Segundo, jamais perca a alegria de louvar a Deus. É um privilégio. Haja o que houver, nunca pare com isso. Louvar a Deus em qualquer circunstância. Você lembra daquela música que vocês devem cantar aqui com certeza, que eu gosto demais? Está doendo? Louve